Olá, Bela Manaus, muito boa tarde. Que tarde maravilhosa essa terça-feira e esse calor considerável. Estamos aí nesse outubro maravilhoso, esse outubro rosa, não posso deixar de mencionar, é o mês de prevenção ao câncer de mama, então é importante que todas as mulheres passem por esse processo de se prevenir, fazer esse exame de prevenção, que é super importante. Estamos aqui, episódio 72, em mais um Virando o Jogo, e hoje com um tema super interessante, Mulheres nos Negócios, uma realidade crescente. E eu tenho uma convidada super especial, que eu vou deixar aqui um mistério, mas ela é extremamente interessante, inteligente, e ela tem um papel relevante na sociedade manauara, exercendo vários cargos de renome e importância na sociedade. Já já eu falo quem é. Não posso deixar de te lembrar que todas as terças-feiras, a partir das 17 horas, aqui no melhor e mais importante site de notícias, que é o Amazonas Atual, o qual o meu amigo Valmir Lima está aqui há mais de 10 anos levando a melhor informação sem fake news. E voltando ao nosso tema, Mulheres dos Negócios, uma realidade crescente. E obviamente que nós não poderíamos deixar de abrir o mês de outubro com um tema tão importante, relevante e significativo. Apesar dos desafios, o empreendedorismo feminino continua a crescer no Brasil. Dados do Sebrae revelam que mais de 10 milhões de mulheres estão à frente de negócios no país, representando cerca de 30% total de empreendedores. No entanto, essa proporção ainda é pequena diante das dificuldades que essas mulheres enfrentam, como a falta de acesso a fóruns decisórios, recursos financeiros limitados e redes de contatos restritas. Além disso, estereótipos de gênero persistem e criam barreiras significativas. Essas dificuldades afetam diretamente a vida de muitas mulheres que muitas vezes optam por não assumir novas funções ou se candidatar a vagas por falta de suporte adequado. Além disso, uma parcela significativa de mulheres se dedica a tarefas domésticas e ao cuidado dos filhos, sem que isso seja contabilizado no mercado de trabalho. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, aponta que uma melhor divisão das tarefas de cuidado poderia aumentar o papel, ou seja, e também o PIB regional em 6,9% entre 2016 a 2030. Mudanças estruturais também impactariam positivamente o desempenho das empresas. Um relatório da McKinsey indica que equipes diversas têm 30% mais chance de resolver problemas do que aquelas equipes amarradas, ou seja, inovar com a diversidade gera melhores resultados, inclusive financeiros. Empresas com diversidade de gênero em suas equipes executam 34% mais chances de serem lucrativas. Para discutir sobre esse tema, Mulheres dos Negócios, uma realidade crescente, recebo a doutora Grace Benayon. Doutora, muito boa tarde, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Ai, muito boa tarde, o prazer é todo meu, uma alegria enorme poder participar, em especial em outubro, que é o mês das mulheres, o mês do outubro rosa, o mês das mulheres cuidarem da sua saúde, esse alerta é imprescindível. Muito bom. É um prazer tê-la aqui. Eu quero falar um pouquinho da doutora Grace Benayon. Ela é brasileira, casada, advogada, com mais de 30 anos de atuação, advogada militante, assumiu diversos postos de atuação, com destaque diretora-geral da Câmara Municipal de Manaus. Ela é presidente da BPW, Business Professional Women, vice-presidente da Secretaria Municipal de Cultura, presidente do PAC das Cidades Históricas, dentre outros, como diretora-presidente da Escola Superior da Advocacia, de 2010 a 2012. Vice-presidente da OAB Amazonas 2019, tendo assumido a presidência da OAB Amazonas no auge da pandemia da Covid-19. A partir de agora, eu tenho o prazer de conversar com a doutora Grace Benayon. Doutora, primeiro que a gente estava aqui fazendo um bate-bola antes de começar, super interessante, e a gente começa a entender um pouquinho melhor, a gente começa a desmistificar, né, alguns pontos. E eu quero ir direto lhe perguntar o seguinte: como nasceu a BPW? Uma entidade tão significativa que a senhora estava nos explicando, e eu quero entender um pouquinho melhor e tenho certeza que o nosso internauta, o nosso telespectador também tem essa curiosidade. Olha, a BPW é uma instituição a nível internacional chamada Business and Professional Women, uma organização de mulheres de negócios que tem um assento consultivo na ONU, na Unesco, na OIT e na Unicef. Nasceu em 1930 como uma mulher extraordinária, além do seu tempo. Lena Madison, uma advogada também, uma mulher que, naquela altura, imagina, 1930, lutando, levantando como sua bandeira, como a pauta, a importância e a relevância das mulheres.
algo que ainda hoje nós precisamos falar. Perfeitamente. Então, assim, é maravilhoso. Ela é uma mulher, era na Suíça, né? Ela acompanhava o seu pai nos negócios e passou a viajar com ele, levantando essa bandeira das mulheres, mostrando e falando, reverberando para as mulheres, em especial naquela época, 1930, né? Imagine quantos desafios, quantos preconceitos Uau! e preconceitos. É maravilhoso a gente olhar para trás. Eu sou uma pessoa que eu procuro sempre honrar quem veio antes de mim. Perfeito. E quando a gente olha para trás e vê valores como o da Lena, que tem livros publicados, eu, inclusive, vou depois fazer uma dica, porque eu sei que vocês também fazem dicas de livros, de filmes, de Perfeito. séries, enfim. Acho que é muito relevante a gente ter mulheres inspiradoras, né? E ela foi uma dessas, que foi a fundadora dessa instituição tão relevante, inclusive na atualidade. Inclusive tendo um assento na ONU. Gente, olha só, isso é só o começo, isso daqui é só a abertura e eu vou aproveitar nesse instante para virar a nossa ampulheta do tempo e vejam vocês que a gente só está começando aqui com a doutora Grace Benayon e a gente vai conversar muito sobre esse tema extremamente relevante, um tema polêmico, inclusive agora há pouco tempo nós tivemos uma grande polêmica que eu quero mencionar daqui a pouquinho. Doutora, como incentivar o crescimento das mulheres nos negócios? O que pode ser feito, o que pode ser estimulado para que possa haver um crescimento das mulheres nos negócios? Acho que é imprescindível a gente entender algumas situações, né? Acho que você trouxe na abertura e foi muito feliz nas suas considerações, na medida em que a gente está falando dos desafios das mulheres no mundo dos negócios. Ok. Não posso deixar de fazer um registro muito relevante, muito importante. O Sebrae Amazonas é conduzido por 3 mulheres extraordinárias que fazem com que a força, a garra, a firmeza das mulheres seja mais estimulada ainda. Acho que isso é muito relevante, porque as mulheres, quando ocupam os espaços, elas não se limitam a ser tarefeiras, a fazer uma única coisa, o seu dever e aquele papel. Então, elas olham para fora, elas têm feito isso com excelência. Eu não poderia responder sem deixar de fazer esse registro. Isso é muito verdade. Esse justo reconhecimento. Isso é muito verdade, até porque tivemos agora uma feira do empreendedor, né, de uma amplitude enorme, de uma relevância que ressoou aí muito fortemente no mundo do empreendedorismo e que há muito tempo não tinha algo tão bem organizado e tão significativo. Então, realmente vale a pena essa referência. Sebrae delas, enfim, em outras situações que foram de extrema relevância para o que você está me perguntando. O que nós precisamos fazer? Quebrar paradigmas. Fazer as mulheres entenderem que o empreendedorismo está na veia das mulheres. As mulheres, elas impactam diretamente na economia, no PIB mundial. São as mulheres que decidem o que será consumido, são as mulheres que decidem quais são os médicos, quais são as consultas, o que vai estar na moda. Ditam a moda e ditam a economia, ditam o consumo. São as mulheres que empreendem, são as mulheres, independente de classe ou nível social, que fomentam, cuidam das suas famílias, dos seus filhos, dos seus maridos, né? Ou mãe solo. Enfim, são as mulheres que fazem e impactam a economia no mundo inteiro. O que nós precisamos mostrar é que elas precisam sair da informalidade. Que aquelas que empreendem, né, para complementar a renda do marido, para sustentar suas famílias, que não têm ainda o seu próprio negócio, elas precisam entender a importância de se regularizar no mundo dos negócios, de aprender a administrar o seu próprio negócio, de aprender que o dinheiro do seu negócio não se mistura com o seu dinheiro pessoal. Aprender que tudo que ela faz, né, impacta diretamente na sociedade, ela tem um papel de extrema relevância, independente da sua atividade. Isso e transformar isso no seu negócio, né, com seriedade, isso vai gerar muito mais a economia, certamente. Isso é muito importante e me chama a atenção na sua fala desse papel das mulheres. E estávamos falando agora, porque dia 11, agora faz 24 anos que cheguei no Amazonas, me sinto um cidadão manauara. E que, quando cheguei, eu comecei a observar algumas coisas interessantes. Que, aonde eu vir morar, né, lá no Japim, eu via lá as pessoas, né, os homens ficavam por ali, né, jogando bilhar logo pela manhã, e as mulheres, todas elas, desciam com a sua bolsa, né, com o seu material para ir trabalhar. Né? Então, eu sempre menciono isso, que eu acho que as mulheres do Amazonas, elas são muito trabalhadoras, algumas até muito mais trabalhadoras do que muitos homens. Né? Nós atendemos um cliente
que 99% da força de trabalho são mulheres. E essas mulheres são mães e pais de família. Então tem um papel muito significativo. E aí eu lhe pergunto, como que a legislação pode apoiar o empreendedorismo feminino? Olha, desburocratizando tudo. Hoje nós vivemos um momento onde as coisas acontecem de forma global, de forma digital, de forma virtual. A pandemia permitiu Perfeito. isso. Então, assim, nós precisamos desburocratizar. Nós precisamos facilitar a vida das pessoas. Nós precisamos mostrar que é possível, sim, haver um controle rigoroso das coisas, né, dos negócios. A legislação precisa ser mais eficiente. Acompanha, porque a legislação, na verdade, gente, historicamente, ela sempre acompanhou a sociedade, né? E nós precisamos transformar isso, né, de uma forma mais célere, mais eficiente, mais eficaz. Então, a legislação... É por isso que a gente precisa ter muita responsabilidade quando a gente escolhe quem é que vai nos representar. Perfeitamente. A capacidade intelectual, ou saber escolher, vamos dizer, nós estamos falando do mundo dos negócios. No mundo dos negócios, quem tem sucesso? Quem sabe gestão, quem entende de gestão, quem sabe escolher a pessoa certa para fazer o que deve ser feito no lugar certo. Perfeitamente. Né? Então, é sobre isso que a gente está falando. Fazendo um paralelo, né, com a política. Quem é que faz as leis? O legislador. Vereadores, deputados, eles precisam ter capacidade técnica para isso. Eles precisam saber o que eles estão indo ali fazer. Então, eles vão ali ter um papel imprescindível para a sociedade. Legislar, escrever as leis que nós, né, que somos o povo, vamos ter que cumprir. E acompanhando o que a sociedade vive. A sociedade vive algo de extremamente célere, eficaz, eficiente. A gente precisa de legislação. Não dá para perder tempo. Não dá para perder tempo. Não dá para ficar preso numa nova era, que nós estamos papelada. numa nova era. Perfeito, Né? perfeito. E aí a gente está mudando um pouquinho de assunto, a gente está no meio de um pleito eleitoral, né? Passamos aí agora o primeiro turno, estamos caminhando para o segundo turno, né? A nossa cidade de Manaus. E temos aí 2 candidaturas que não vou entrar nesse mérito, mas eu quero chamar a atenção, sobretudo para a formação da Câmara Municipal, que, se não me engano, salvo engano, elegemos 3 mulheres. Apenas. Né? Perdemos uma vaga, minha gente. Ai, meu Deus. Apenas 3 mulheres. E a mulher, ela tem, na sociedade, ela representa 52%, né, de todo o eleitorado. Por que só elegemos 3 mulheres, doutora? Qual que é a sua percepção acerca disso? Gente, assim, eu sou E com bons nomes, e tínhamos bons nomes aí. Nós tínhamos muitas mulheres, tá? E eu quero fazer aqui um registro de um justo reconhecimento da importância e da relevância das mulheres que ocupam esses espaços, tá? As que conseguiram se eleger, as 3 guerreiras que conseguiram se eleger, que nos representam e que tem todo o nosso apoio, nosso aplauso aqui, a vereadora Ilmara, né, que é a vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus, a vereadora Jaqueline e a Lipe, que também é advogada. A professora Jaqueline, né? A professora Jaqueline. Muito legal isso, até ligada à educação, bem interessante. Exato, mas elas já são vereadoras e continuaram, a sociedade entendeu a importância e relevância desse trabalho. E em que pese um número expressivo de mulheres candidatas, lamentavelmente, nós perdemos uma vaga. Valorosas mulheres que tiveram a coragem, a ousadia de enfrentar um pleito tão desafiador, muito, tão desproporcional. Gente, porque assim, quando a gente percebe assim, nossos principais desafios da nossa sociedade, a segurança, que não é um papel relevante, por exemplo, relevante assim, né? Por óbvio, mas assim, não é a responsabilidade da Prefeitura Perfeito. de Manaus. Né? Mas é imprescindível a gente ter a sensibilidade, né, de que é imprescindível ter esse viés, né? Ter esse viés. Mas é muito importante a gente entender a relevância, a força, a capacidade das mulheres. E isso significa dizer para mim que sempre, ao longo de toda a minha vida, toda a minha trajetória profissional, eu sempre busquei quebrar paradigmas, mostrar que as mulheres têm capacidade de ocupar os espaços de poder, que as mulheres fazem sim a diferença, que as mulheres não são tarefeiras, que as mulheres fazem a diferença, que as mulheres precisam dar as mãos e quebrar aquele paradigma que fala assim, ai, mulher não vota em mulher, mulher não gosta de mulher, mulher critica isso é uma a mulher, bobagem. mulher... É assim, gente,
a gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa caminhar, né, neste sentido e entender que, mais do que nunca, nós precisamos, sim, reverberar sobre isso. Sinceramente, eu esperava que nós fôssemos ter, no mínimo, na pior das hipóteses, o dobro de mulheres na Câmara Municipal. E nós perdemos uma vaga, né? Então, nós precisamos refletir sobre isso, nós precisamos entender a importância e a relevância de quebrarmos paradigmas, de mobilizarmos as mulheres, de darmos as mãos e juntas construirmos uma sociedade mais justa, mais focada nos interesses, sabe, do dia a dia. A paridade é imprescindível. Não para dizer que as mulheres são melhores, né, do que os homens, para dizer que nós mulheres também merecemos uma oportunidade para mostrar nosso valor, nossa competência e a nossa capacidade. Perfeitamente. E aí me traz aí também uma outra reflexão que eu penso que é importante, é que durante o pleito eleitoral nós não podemos deixar de votar, né? Quando a gente se omite, depois a gente não tem o direito de tecer qualquer comentário. Então é importante que haja aí, né? A gente vai ter que escolher entre A ou B, não importa, mas que a gente pratique esse ato democrático de votar. É imprescindível. Gente, desculpa, eu não posso deixar de comentar isso, porque isso é um dever de cada um de nós. Você tem o poder de escolher quem é que vai administrar a nossa cidade de Manaus. Gente, isso é muito sério, isso é um poder. É aquela coisa de você ouvir, eu não gosto de política. Pelo amor de Deus, minha gente, me sigam nas redes sociais que eu vou começar a falar sobre isso. Porque a gente precisa amar a política. Porque é isso que nos move, é isso que decide. Você vai dar a chave da sua casa, a chave da sua cidade para alguém que vai conduzir a nossa cidade. Então, é imprescindível que você se importe com isso. E eu fiquei muito feliz fazendo aqui um registro muito rápido do número de mulheres que comentaram sobre a política, que falaram sobre isso, que se mobilizaram e se moveram nesse sentido. É imprescindível a gente continuar. Perfeito. Eu estou aqui batendo esse papo super interessante, super animado aqui com a doutora Grace Benayoun, e eu quero chamar a tua atenção para a melhor água do Amazonas, a água que sabe que realmente mata a sede. Vou convidar a doutora para tomar uma aguinha toia, essa água que ela é uma delícia, ela é refrescante, ela mata a sede, e aproveitar para mandar um abraço super especial para uma mulher muito agradável, que é a doutora Vitória Aguiar, do supermercado Veneza, que também faz parte da Toia Bebidas e Toia Laticínios. Dona Vitória, um prazer enorme poder anunciar o produto de vocês e contar aqui com a Toia Bebidas aqui no nosso dia a dia. Quero falar também para você sobre o nosso parceiro especial, parceiro que leva para você. Estamos aí chegando no final do ano, todo mundo está pensando, qual que é o brinde que eu vou entregar para o meu colaborador? O que eu vou entregar para o meu cliente, para o meu parceiro comercial? E eu quero falar para você da ED Brindes. A ED Brindes, que é uma das maiores empresas de brindes que existe, são mais de 4 mil itens, e você imagina o seguinte, eles têm aqui caneta, tem bolsas, tem sacolas, tem squeeze, tem aqueles produtos ecológicos, tem aqui também, o que mais que a gente pode ver aqui? Tem copos, né? Esses copos tem caneca, tem mochila, ou seja, ED Brindes é o melhor brinde. Tem aqui o kit churrasco, que eu sou apaixonado por esse kit churrasco. Logo, ao final, a gente vai entregar um copo super especial aqui da ED Brindes para a doutora Grace Benayoun, para ela poder, aquele copo térmico bem bacana. Mas você que está aí buscando um brinde para a sua equipe ou para o seu parceiro comercial, não deixe de prestigiar a ED Brindes. É só você ir lá no www.edbrindes.com.br ou vendas@edbrindes.com.br e você vai adquirir os melhores brindes que você pode ter para você e para a sua equipe e também para o seu parceiro comercial. Doutora, eu quero voltar aqui e eu tenho aqui um tema que foi uma polêmica que surgiu há 2 semanas atrás, que foi uma declaração de um CEO de uma empresa de educação, o Thales Gomes, que ele fez a seguinte declaração, uma declaração, a meu ver, muito infeliz, que ele disse o seguinte: Deus me livre, uma mulher CEO. Qual a sua percepção sobre este assunto? Haja visto que nós tivemos aí a CEO do Magazine Luiza Helena se posicionando contrário, ele fazia parte do conselho das
da Hope Lingerie, ele foi retirado do conselho através da sua CEO. A CEO da CIMED também se posicionou. Nós tivemos assim, uma avalanche de mulheres se posicionando sobre essa colocação. Deus me livre, uma mulher CEO. Qual a sua percepção sobre isso? Inaceitável. Absolutamente, assim, reprovável uma postura como essa. Principalmente porque as mulheres têm ocupado os espaços, mas muito mais do que ocupado os espaços. As mulheres têm mostrado a sua competência, a sua eficiência. As mulheres são aquelas, os números, as estatísticas já demonstram que são aquelas que têm melhores resultados, que são mais focadas, que não se envolvem com confusão, com corrupção, são as mais honestas. Então, isso são registros. Como alguém pode considerar dizer um absurdo? Um absurdo. Né? Eu preciso me conter, minha gente, porque assim, realmente eu tenho que medir minhas palavras, porque é muito grave. Alguém, qualquer pessoa, neste momento, nessa nova era, não considerar a importância, a relevância e os diferenciais de uma mulher CEO. E eu penso também que hoje as mulheres cada vez mais estão mostrando muito resultado significativo. A gente pega aí grandes players e tem lá à frente dessas empresas mulheres, né? As mulheres que desenvolvem ali, as mulheres que estão à frente e efetivamente dão um tom diferente. Eu costumo até afirmar que a mulher ela é muito mais detalhista e ela vai com muito mais acuidade aos pontos que muitas vezes os homens não enxergam, ela tem essa percepção de trazer isso à tona. Nós temos alguns clientes, alguns clientes que as mulheres estão à frente do negócio, que são negócios de sucesso. Não é verdade, dona Nádia? Não, eu não posso deixar de comentar sobre isso, porque assim, nós somos um complemento perfeito dos homens. Então, aonde os homens, né, vamos dizer, com relação a determinadas características das mulheres, aí esse complemento perfeito faz absoluta a diferença. Perfeito. Então, tem empresas que muitas das mulheres se colocam apenas na base, né? Mas carregam o piano, fazem sim a diferença. Faz acontecer. E quando você vê a trajetória das mulheres que são CEOs, que conseguem administrar com eficiência, com um modelo de gestão absolutamente diferenciado, focado em pessoas, que é sobre isso que a gente precisa falar, dos diferenciais das mulheres gestoras, das mulheres que estão liderando e conduzindo inúmeras empresas, mais de 10 milhões de empresas, só no Brasil. Exatamente. Fora no mundo inteiro, fora na informalidade, né? Então, a força, a relevância, a bravura, a coragem, mas principalmente os resultados das mulheres é incomensurável. Perfeito, doutora. E aí, aproveitando esse tema, a gente está falando de empreendedorismo e da relevância da mulher, qual a dica que a senhora daria para uma mulher que quer empreender? O que ela precisa fazer? Qual a sua percepção acerca disso? Primeira coisa, ela tem que entender qual é a sua vocação, qual é o seu perfil. Primeira coisa, você tem que entender o seu aqui e agora, quem é você neste momento e aonde você quer chegar. Esse planejamento é imprescindível para o teu sucesso. Não dá para você pensar em abrir um negócio, e essa é uma dica de ouro, é para a sua vida e para todas as decisões que você tiver que tomar. Você precisa saber quais são os seus dons e talentos, né? O que você pretende empreender e qual é a sua vocação para isso? Qual é o seu perfil? Se você tem um perfil para o associativismo, né? Para o empreendedorismo, para ficar sozinha e montar o seu negócio, ou gerir uma equipe, ou entrar numa cooperativa. Perfeito. Né? Então, identificar o seu perfil é a primeira coisa. Esse planejamento é imprescindível. E aí, a gente falando sobre Sebrae, vai no Sebrae, porque lá no Sebrae tem atendimentos gratuitos quando você chega, quero montar uma empresa. Não faço ideia de qual vai ser a minha empresa, mas eu faço muito bem um bolo. Um exemplo. E lá, a consultora, que geralmente é uma contadora, ela vai ali ensinar para essa mulher. Olha, você vai fazer vai abrir uma empresa tal. Você pode sair dali com a tua empresa já montada. O teu plano de negócio você pode apresentar ali. Tem cursos gratuitos ali. E hoje, gente, tem cursos gratuitos na internet, né? Em todo lugar. O que você precisa é se capacitar. Entender que a empresa não é só você saber fazer muito bem alguma coisa. Você tem que saber administrar o seu negócio. Estude, faça cursos. Curso de como administrar o seu negócio.
Curso de como montar uma empresa, como gerenciar uma empresa, como é a gestão de pessoas, quantas pessoas você vai precisar, aonde você quer chegar. Porque você tem que sonhar. Quero ter uma empresa com mais de 1.000 funcionários. Vai começar com um, né, minha gente? Então, você vai começar a fazer o seu planejamento de onde você está aqui e agora, aonde é que você quer chegar e seja grande. Sonhe grande, mas o teu planejamento, ele tem etapas, ele tem fases, ele tem passos. Fases, né? Passos. Né? E eu já te convido para entrar na BPW, tá, gente? Se associe na BPW Manaus. Como que a pessoa tem que fazer? Como que ela faz para poder se associar? Ela pode entrar nas nossas redes sociais. Ok. Sinalizando, ela vai receber ali um link ou um contato de um telefone de uma das nossas associadas, de uma das nossas diretoras, alguém da diretoria, que vai fazer o contato com ela. Ela vai entender qual é o seu negócio, o que você pretende, o que você... como que você acha, por que você acha que vale a pena você se associar na BPW? A BPW ela é uma organização de mulheres de negócios e profissionais que atua em várias esferas. Tem vários comitês. E aí, falando do Outubro Rosa, eu não posso deixar de fazer esse registro da nossa coordenadora do comitê, que é a Gleice, a nossa vice-coordenadora, que é a Ana Ruth, que vão estar agora, nesse mês de outubro, com inúmeras campanhas. Isso é muito interessante. Inclusive com a rede feminina que combate o câncer. O Amazonas, Manaus, gente, é o pior índice, né, de mulheres que morrem de câncer do colo do útero, que é um câncer absolutamente tratável, curável, mas você precisa identificar. Então, a nossa campanha esse ano vai envolver uma série de movimentações, né, inclusive para aquelas mulheres que estão com câncer, que fazem o tratamento no SECOM, com a nossa rede, dando as mãos para as mulheres que são da rede de apoio do SECOM, mas principalmente, não apenas com cestas básicas para ajudar essas mulheres, mas principalmente motivando as mulheres a fazerem os exames. Então, esse mês, nós estaremos motivando todas as nossas associadas a esse autocuidado. Comece com você. Muito interessante. Esse tratamento, né? Comece muito com você. E importante. Esse cuidado, né? A gente precisa primeiro cuidar da nossa casa para depois continuar. E aqui o meu agradecimento todo especial para cada uma das nossas mulheres BPW, seja você também uma das nossas associadas. Mande mensagem nas nossas redes sociais, BPW Manaus ou Grace Benayon, e ali você certamente receberá uma ligação de alguma de nós da diretoria da BPW. Muito legal, muito interessante. Gente, olha que papo interessante, a gente está falando aqui desse mundo dos negócios, obviamente com essa inserção cada vez mais presente e relevante das mulheres. E por falar em inserção cada vez mais presente, eu não posso deixar de te convidar para a maior feira que vai acontecer aqui no estado do Amazonas, que é Expo Super Amazônia. É uma feira que ela vem sendo conduzida, ela vem sendo toda programada pela AMASE, Associação Amazônia de Supermercados. E essa última semana nós estivemos juntos, inclusive, num almoço muito bacana lá com o Alexandre Zucchi, que ele é o gestor, ali está à frente da AMASE. E o Alexandre Zucchi foi estar trazendo também um evento muito legal esse ano, que é o Fornecedores do Ano, mas sobretudo pensando em março de 2025, 18 a 20 de março, que é a primeira feira de varejo do estado do Amazonas, que é Expo Super Amazônia, uma feira que vai trazer aí estão previstos mais de 100 estandes, trazendo para você tudo que há de melhor, de mais relevante para esse mundo varejista e que a gente vai poder se reunir, fazer network, vai ter muito conhecimento e muita coisa interessante. Então, anota aí na sua agenda, de 18 a 20 de março de 2025, Expo Amazônia, uma realização da AMASE. E você pode ir lá no Instagram da AMASE, @AMASEOficial, e você tem lá maiores informações. E aproveito aqui para mandar um abraço para o superintendente da AMASE, o Alexandre Zucchi. E dizer que o Alexandre ele está fazendo algo de muito especial. Porque na Feira da AMASE, ele destinou uma área e um espaço específico para as mulheres. Então, o Alexandre é muito especial, tenho certeza que esse vai ser um grande evento. Grande evento, não tenha dúvida. E ele tem esses diferenciais de focar, de sentir o mercado e focar também nas lideranças femininas e nas mulheres. Isso é muito legal, muito legal. Alexandre, a gente conhece bem, o Alexandre está fazendo um papel excelente à frente da AMASE. E a gente vai voltar aqui nesse bate-papo. E aí, doutora, a gente estava conversando aqui sobre vários assuntos e antes de continuar falando sobre empreendedorismo, eu quero entender um pouquinho mais e eu acho que tem um papel muito importante que a gente não pode deixar passar em branco, que foi a senhora assumir a presidência da OAB Amazonas durante o período da pandemia. E como que foi isso? Como que se deu naquele momento tão crucial
né, que eu espero que não volte nunca mais essa pandemia, mas foi um momento muito difícil. Como que foi esse desafio de uma mulher amazonense assumir esse papel? Olha, eu acho que foi algo de extraordinário, porque eu tive a oportunidade de mostrar que o Amazonas, que passou, acho que talvez o estado que mais sofreu com a pandemia, né, um dos estados no mundo inteiro que mais sofreu com a pandemia, né? E ali nós tivemos a oportunidade de contribuir de forma significativa, não apenas para a Ordem dos Advogados e para a advocacia, mas para a sociedade amazonense. A gente sabe o quanto foi desafiador, mas a gente sabe também o quanto foi maravilhoso poder dar as mãos para os advogados, todos de mãos dadas, buscando encontrar as soluções para a sociedade também. Salvamos inúmeras vidas, inclusive fazendo aqui um registro que, na época, a desembargadora Ormi estava presidindo o TRT, aliás, também 3 mulheres, desembargadora Solange, desembargadora Márcia, 3 mulheres na direção do TRT e eu na direção da Ordem dos Advogados, e ali nós demos as mãos, arrecadamos mais de R$500 mil em todos os hospitais do estado do Amazonas. Eles nos mandaram uma relação do que cada um dos hospitais precisava e ali nós pagamos, compramos e entregamos. Eu fui pessoalmente entregar Perfeito. em cada um dos hospitais, salvamos inúmeras vidas. E ali, gente, não é para dizer que nós somos demais, é para dizer que nós estávamos no lugar certo, na hora certa, fazendo o que era necessário fazer. Além disso, nós trabalhamos com a interlocução do embaixador da China. E aqui um registro muito especial para um grande advogado chinês brasileiro que faz essa interlocução com o mundo inteiro, que me ajudou na interlocução do embaixador da China e o governo do estado do Amazonas, e trouxemos, né, recursos, EPIs e oxigênio. Então, era exatamente o que nosso estado precisava, porque foram inúmeros os desafios, sim, sabe, aquele Marcelo? momento foi muito Para difícil. você ter uma ideia, a Ordem dos Advogados a nível nacional se mobilizou, porque as pessoas iam para outros estados e as famílias não tinham nenhum suporte. As famílias iam também e, por óbvio, alguns, né, tinham problemas de adquirir o Covid no período. Okay. Nós tivemos um problema que uma das famílias que foi para fazer o tratamento no Pará não conseguia retornar. Foi tirado do avião. E aí, porque faziam um cartaz naquela época, não sei se você se recorda, curado da Covid. Sim. E na hora de embarcar, o paciente curado da Covid, que estava vindo para o Amazonas, o comandante falou, não vai não. E aí eu liguei para o presidente da Ordem dos Advogados do Pará, que na época era o Alberto, grande advogado, e ali o Alberto se mobilizou e garantiu que esse paciente amazonense voltasse para o Amazonas. Nós tivemos muitos desafios, mas fizemos muitas interlocuções com o superintendente da SUFRAMA e os CEOs de todo o Distrito Industrial, com a advocacia amazonense, mas também com os órgãos do controle e todas as instituições para garantir a retomada do comércio, porque inúmeros CNPJs foram perdidos na pandemia. Muitos fecharam e não conseguiram abrir mais. A falência foi real, foi de verdade. Perfeito. Né? Então, a gente precisa entender a relevância, mas principalmente os resultados. Okay. Né? E foi assim, uma experiência realmente... Foi um exercício de resiliência. Foi. Imagino que tenha sido um exercício de resiliência. 3 primeiros meses sem dormir, mas quando você olha para trás e entende os propósitos de Deus na nossa vida, sim, é algo de espetacular. Quando a gente tem esse justo reconhecimento do nosso Deus, né? Das pessoas que tiveram a chance de estar do nosso lado, de presenciar, de viver e de hoje dizer, uau, graças a Deus eu estou aqui viva, enfrentei esse desafio, sim, que foram inúmeros, né? E passamos, né? Passamos e que não volte mais. Gente, olha só, que papo interessante. Aqui a gente está falando de negócio, a gente está falando aqui da inserção das mulheres, nós falamos aqui da polêmica de um fato lastimável que aconteceu, né? Deus me livre as mulheres como CEO, que isso é totalmente reprovável. Falamos aqui da importância da mulher na sociedade e também do papel significativo da doutora Grace Benayon durante o processo, durante aquele momento trágico que nós tivemos, que foi a pandemia. E agora eu quero chamar a sua atenção para a nossa Academia de Líderes, que você que é líder, você que quer se tornar líder, você pode acessar agora o www.ibvv.com.br e você pode
contactar as nossas consultoras para que a gente possa levar até a sua empresa um projeto in company sensacional, onde a gente vai dividir com você toda a nossa experiência de mais de 30 anos à frente de empresas multinacionais, nacionais, empresas regionais, sobre liderança. Então, a gente vai falar um pouco sobre liderança em 5 módulos, que são, primeiro módulo, liderança, pensamentos e mudanças. No segundo módulo, nós falamos sobre ferramentas de gestão, aquelas ferramentas que ao longo do tempo eu aprendi ali que podem nos fazer ter mais produtividade, ganhar tempo, entregar resultado. No terceiro módulo, nós falamos sobre a importância da marca pessoal e a ética profissional. No quarto módulo, nós falamos sobre negócios disruptivos, o que tem de mais interessante no mundo dos negócios atualmente. E no quinto módulo, nós fechamos com planejamento estratégico e plano de negócio. Então, convido você a acessar agora www.ibvv.com.br. E hoje nós temos também aqui, gente, uma dica de livro que ele é sensacional. Na verdade, não é um livro, é um filme, A Dama de Ferro. A Dama de Ferro é um filme biográfico que retrata a vida de Margaret Thatcher, a primeira e única mulher a se tornar a primeira-ministra no Reino Unido, interpretada por Meryl Streep, cuja performance lhe rendeu um Oscar. O filme se concentra não apenas na carreira política de Thatcher, mas também na sua vida pessoal. É um baita de um filme, é um filme que, gente, ele deixa assim, a gente meio que arrepiado de tanto conteúdo relevante, destacando os sacrifícios feitos e os desafios enfrentados em um domínio predominantemente masculino. O filme, dirigido por Philida Lodi, explora a ascensão de Thatcher ao poder, suas políticas controversas e sua determinação inabalável que lhe valeu o apelido de Dama de Ferro. A Dama de Ferro é uma história inspiradora de resiliência, poder feminino e a cumplicidade de equilibrar a vida pessoal com as exigências de um cargo de liderança, oferecendo uma visão profunda e humana de uma figura histórica complexa. Então, recomendo para você A Dama de Ferro, um filme super interessante e está disponível no Netflix, tá bom? E eu vou voltar aqui com a doutora Grace Benaim, que a gente está falando nesse mundo do trabalho, esse ecossistema de negócios, que hoje nós temos aí uma crescente inserção irrelevante das mulheres. Doutora, eu quero lhe convidar agora para um momento que a gente chama de vai e vem, até porque a nossa ampulheta do tempo já se esgotou aqui, e esse vai e vem são perguntas de respostas únicas, que a gente julga esse momento que é super interessante para a gente poder conhecer melhor o nosso convidado, a nossa convidada. Então vamos lá ao nosso vai e vem. O que é mais importante, cérebro ou apresentação? Meu Deus, cérebro e apresentação são ambos importantes, né? Mas, assim, eu acredito que o cérebro é imprescindível, né? O que é empreender? Empreender é fazer acontecer o que deve ser feito dentro de cada um, de cada um do ecossistema, da individualidade das pessoas, né? Então, cada uma das pessoas empreendem independente da sua posição ou classe social. Qual lição mais importante que a vida lhe ensinou? Ser pacificadora, acreditar em Deus, ter fé, resiliência e que até o fim, se nós permanecermos firmes, certamente a vitória virá. Sua maior alegria? Ser de Deus e ter uma família extraordinária, um marido que é meu parceiro e que sonha os meus sonhos. E isso faz toda a diferença para mim e para minhas garotas. Eu sou mãe de 3 meninas. E eu quero aproveitar para mandar um super abraço para o seu Rodrigo, que é um cara sensacional, está à frente aí da Abrazel, como presidente da Abrazel, fazendo um trabalho fantástico. E gente da melhor qualidade, super bem-humorado. Estivemos juntos lá falando sobre churrasco, falando sobre várias coisas. Rodrigo, um forte abraço, que a Abrazel continue aí nos bons trilhos. Seu diferencial? Olha, eu acho que é a inovação, a criatividade, a alegria. Poder fazer mais e melhor, sempre inovando com leveza, com firmeza, mas principalmente acreditando nas pessoas. Acho que o meu maior diferencial é acreditar nas pessoas, fazer o que deve ser feito com muita alegria e descontração, mas com a certeza de que a seriedade é imprescindível para que a gente conduza a nossa vida com muito sucesso, com fé em Deus, e a gente vai sempre conquistando. Perfeito. Quem é a doutora Grace Benaim? Sou uma mulher compromissada com Deus Altíssimo, casada com o Rodrigo Zamperlini, mãe de 3 meninas, filha de um homem extraordinário, Wilson Benaim, e uma mulher incrivelmente, que é a doutora Benaim, uma médica e um advogado.
Sou de uma família, assim, que se importa com as pessoas, uma família do ser e não do ter. E a gente precisa entender a importância desses valores, a importância de ser pacificador num momento onde as pessoas estão sem precedentes, brigando por absolutamente tudo. As pessoas não estão mais se entendendo, falando a mesma língua, ou quando se posiciona de um lado, é como se fosse o arqui-inimigo do outro. Perfeito. A gente precisa entender qual é o nosso papel do mundo. E o nosso papel no mundo é mostrar para as pessoas que nós somos inigualáveis, incomparáveis, únicos. Então, eu sou essa pessoa que entende a minha importância e relevância na sociedade, mas que se importa com absolutamente todos, do porteiro ao presidente. Então, acho que a gente precisa olhar para as pessoas com um olhar de amor, de muito diferencial. Então, eu sou essa mulher que sempre buscou vencer os desafios, sou movida aos desafios. Quando falar não vai conseguir, é de jeito nenhum, aí que eu quero mesmo, olha. Independente de você ganhar ou perder, é fazer acontecer. Então, a minha vida sempre foi pautada em fazer com excelência o que eu tenho que fazer naquele momento. Uma pessoa que é leal, uma pessoa que as pessoas podem confiar e acreditar, mas é uma pessoa que é temente ao Deus Altíssimo, que faz o que é certo, o que é justo, o que é bom e o que agrada a Deus. Que entrevista maravilhosa. Eu vou pedir um minutinho para a senhora, já voltamos com as suas considerações finais, e eu quero chamar a tua atenção agora para o nosso Momento Empreendedor. E nesse Momento Empreendedor, a gente está falando aqui de tanta coisa interessante, mas eu quero chamar a tua atenção sobre o que significa competências. Competência é a gente ter a capacidade de mobilizar todos os nossos conhecimentos, todas as nossas habilidades, todas as nossas aptidões em prol de algo. E aí tem duas competências que nós temos que dividi-las, que são as soft skills e as hard skills. As soft skills são aquelas competências que a gente consegue perceber, né? Aquilo que faz parte, seja a nossa capacidade de comunicação, a nossa capacidade de negociação, a nossa possibilidade de liderar, estar à frente, de servir, são as nossas competências comportamentais que a gente não consegue aferir através de um curso, de um diploma, mas que elas fazem parte do nosso dia a dia. E as hard skills? Aí sim, são as competências que nós vamos buscar no banco da universidade, que nós vamos buscar ali uma certificação, seja através de uma graduação, de uma pós-graduação, através de um curso técnico, que vão complementar. E ambas fazem parte desse mundo do trabalho para que a gente possa efetivamente se tornar cada vez um profissional mais competitivo, mais relevante e significativo no mundo dos negócios. E fazer parte desse ecossistema usando todas as nossas competências, as nossas habilidades, sejam as soft skills ou as hard skills. É isso nesse Momento Empreendedor. E eu vou voltar aqui para me despedir desse momento especial, desse super programa, mas sem deixar de falar para você e te convidar para a NRF 2025. A NRF que faz 10 anos que nós acompanhamos esse evento e que esse ano nós temos o prazer de estar junto com a FGV de São Paulo, fazendo parte da comitiva da delegação que iremos lá participar do dia 12 a 16 de janeiro em Nova York, o maior evento de varejo mundial, onde a gente vai ali conversar com muitos CEOs, tem um momento especial, são 3 dias de palestras, 3 dias de eventos, são mais de 600 palestras simultaneamente, mas que nós temos ali grandes encontros com grandes CEOs. E depois disso nós temos as visitas técnicas, que tudo aquilo que nós vimos ali de mais relevante, significativo, tendência, disrupção, e as dicas de empreendedorismo, de gestão, de negócios, a gente vai vivenciar na prática nas nossas visitas técnicas, e tudo isso com a equipe da FGV São Paulo, da EASP, Centro de Excelência em Varejo. E você pode ir conosco com o IBVV, você pode ter maiores informações através do 98425-2384 e venha com a gente participar da maior feira de varejo mundial. E finalmente chegamos aqui ao fim desse bate-papo. Gente, que coisa interessante, que assunto relevante, que momento especial falarmos dessa inserção cada vez mais marcante, significativa das mulheres no mundo dos negócios. E eu tive o prazer, a honra de conversar aqui com a doutora Gleice Benayon, ela é sensacional. Gente, se aqui na frente das câmeras ela é ótima, nos bastidores é melhor ainda, tá? A gente estava aqui conversando, batendo papo, ela é super divertida, né? Quebra paradigmas, não tem protocolo, mas sempre com muita responsabilidade. Quero lhe agradecer, né? Foi um bate-papo muito bacana, melhor ainda, foi a sua presença em poder trazer para a gente todo o seu conhecimento, toda a sua história. Doutora, muito obrigado e gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais. Bom, eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui com você, com alguém tão preparado, né? Demais, uau!
E dizer, gente, que a BPW é uma organização de mulheres de negócios e profissionais que tem assento consultivo na ONU, na Unesco, na OIT, na Unicef. Em março desse ano, eu estive na ONU, pude trabalhar as ODSs, pude falar da relevância do Amazonas, da Amazônia, das mulheres do Amazonas, dos nossos diferenciais. E eu convido você para participar desse network a nível internacional, uma organização de mulheres absolutamente diferenciadas, que vai te ajudar nos teus negócios, que vai te ajudar a abrir a tua mente, que vai te ajudar a enfrentar os teus desafios, que vai dar as mãos e nós vamos juntas poder construir muitas coisas boas e poder mostrar, sim, a relevância, a importância das mulheres na sociedade, no mundo dos negócios e aonde quer que ela queira estar. Então, muito sucesso, que Deus abençoe a todos. Muito obrigada, uma alegria enorme estar aqui com vocês. A alegria é nossa, eu quero agradecer a sua audiência e quero dizer mais, que durante o mês de outubro, todos os nossos programas, nós teremos aqui mulheres relevantes na sociedade, relevantes no empreendedorismo, no mundo dos negócios, relevantes na sociedade como um todo, por uma homenagem especial a todas as mulheres. E quero aproveitar para dizer que estamos no Outubro Rosa e mandar um super beijo para algumas mulheres que são muito importantes. Mandar um beijo para a dona Rosa Salum, que está lá em Pindamonhangaba. Mamãe deve estar lá assistindo, daqui a pouco pega o link para assistir. Quero mandar um beijo para a Alessandra, nossa amiga que está lá em Curitiba, para a Doralice, que também está em Curitiba. Não posso deixar de esquecer a Maria Clara, que está em Brasília, né? E tantas outras mulheres que nos acompanham aqui. E quero agradecer também a minha querida Nádia Luzia da Costa Alves Salum, que está aqui prestigiando, ajudando e me aturando também, tá bom? Gente, tirando a brincadeira de lado, muito obrigado, até a próxima. Virando o jogo comigo, Marcelo Salum, a partir da próxima terça-feira, 17 horas. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.